Oi, gente. A paz do Senhor. Amém? Por pedido de uma irmã, eu estou fazendo o estudo de Romanos também, além do estudo de Provérbios. Vou abrir para vocês aqui a playlist de Romanos também, tá bom? E esse vai ser o primeiro, gente, o primeiro capítulo de Romanos para vocês. Antes de mais nada, né? Eu queria mostrar para vocês meus livros que eu leio. Bom, gente, esses são meus livros, né? Essa aqui é a Bíblia que essa irmã me deu. O nome dela é Maria José. Essa aqui também é uma Bíblia que uma irmã me deu, que eu gosto muito dela, que é a Cimere. E esses são os livros que eu ganhei, né? Esse é o Cantor Cristão da minha igreja. Um livrinho para as crianças de ler, de Jesus. Isso aqui também é Manancial. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e a luz para o caminho. Salmo 119. Aí vários versículozinhos com o estudo. Esse livro aqui também é muito bom. Eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas eu vou ler. Que é A Chave da Porta do Céu, de Edilson Gomes dos Santos. Esse aqui, 10 Leis para Ser Feliz, de Augusto Cury, foi um livro dado pelo meu irmão. Lindo. Nunca Desista dos Seus Sonhos, eu já tive um desse mais grosso, que eu li, e eu tô relendo ele novamente, eu comecei a ler e parei, mas é muito bom ler Augusto Cury. Se vocês não sabem, ele é um psicólogo, ele é um psiquiatra e ele é um pastor também, tá? Então, só para informar vocês. Antes da gente começar, vamos orar? Vamos orar a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, vem de encontro com a minha vida, Senhor. Vem me usar como instrumento vivo nas Tuas mãos, que seja o Senhor falando e não eu, para esse estudo de Romanos. Vamos ler o livro de Romanos, amém? Vou puxar vocês um pouquinho mais para perto. Aqui, virar a câmera assim. Peraí que está torto. E acho que ainda a gente tá meio torto, não tá, não? Aí, vamos lá. Romanos capítulo 1 diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declara o Filho de Deus em poder e segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça do apostolado para que a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre quais sois também vós, o chamado para ser de Jesus Cristo. A todos que estais em Roma, amados de Deus, chamados santos, e graça e paz tenhais Deus nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Vou dar uma paradinha aqui. Gente, eu só fico imaginando Paulo, tá escrito assim: Paulo deseja ver cristãos de Roma e a justificação pela fé e a ira de Deus contra a humanidade. Cara, eu fico lendo, não sei se vocês são assim, imaginando Paulo falando, sabe? E era pra você ver a transformação. Vamos começar esse vídeo falando da transformação de Saulo para Paulo, que é uma coisa tremenda. A transformação, a conversão de Saulo para Paulo. Muitas pessoas pensam assim: ah, não tem jeito, eu não tenho jeito, fulano não tem jeito, mas tem jeito, tudo tem jeito para Deus, amados. Tudo tem jeito para Deus, né? Nada é impossível para o Senhor. Então, assim, se a gente for analisar quem era Saulo, quem que Saulo se tornou? Se tornou Paulo, um dos maiores pregadores da palavra de Deus depois da crucificação de Jesus. Ele veio depois. Cara, ele veio depois. E o que nós viemos? Depois também da crucificação e ressurreição de Jesus. Então, da mesma forma que muitas vezes Paulo ele fez, Paulo ele agiu, nós também podemos fazer, nós também podemos ter essa intimidade e experiências com Deus como Paulo teve. Paulo é a maior referência que nós temos de servo de Deus, depois dos discípulos, depois dos servos do Antigo Testamento, mais próximo de nós, mesmo que seja uma geração diferente, uma década diferente, sabe? Uma época diferente dessa atual nossa, sabe?
Porque a geração de hoje, amados irmãos, nós gostamos muito de justificar os nossos erros, muitas vezes usando os erros do outro para justificar os seus próprios. É uma geração fraca, sabe? Eu falo por todos nós, incluindo eu, não me desmerecendo as pessoas e me sobressaindo ou me vangloriando, não. Todos nós somos uma geração muito fraca se nós formos olharmos os servos da Bíblia. E o Paulo é a referência maior que nós temos, porque ele veio depois de Jesus. Ele teve aquela experiência linda com Jesus espiritualmente, como nós também podemos ter. Ele não andou junto com Jesus. Ele teve a oportunidade, sim, de ver os discípulos, que é uma grande oportunidade, é algo excelente. Mas Deus, ele não precisa a todo tempo de ficar dando grandes sinais para nós. Deus, ele não tem essa necessidade mais, porque ele deixou a Bíblia. Deus não tem essa necessidade, mas se for preciso, ele dá. Se for preciso, ele dá sinais, sim. Se for possível, ele faz fogo cair do céu. Ele faz montanha transbordar para o outro lado. Ele faz, sim. Mas depende da sua fé, depende do seu acreditar, depende do seu mover. Amém? É isso que eu vim falar para vocês. Vamos continuar. Eu parei no 8, né? Vamos 9. Porque Deus quem serviu em meu espírito no evangelho de seu Filho, e testemunho e como incessantemente me lembro de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vossa vontade de Deus, se ofereça a boa ocasião de ir até vós, porque desejai-vos ver-vos para que vós comunicasse algum dom espiritual a fim de que sejam conformados. Paradinha aqui. Paulo não está falando somente para aquele povo ali. Naquele momento exatamente, ele estava falando para aquele povo, mas já pensando no que haria de vir por depois, porque a palavra estava sendo escrita. As palavras que ele estava pregando naquele dia estava sendo registrada. Para quê? Para vir para cá, ó, na Bíblia, porque ele já sabia, ele estava sendo usado pelo Espírito Santo naquele momento. Então ele sabia que nós hoje ia lermos isso, né? Quem lê Bíblia, né? Porque vivemos em tempos que as pessoas preferem ouvir pregações. Amém. Se for ouvir pregações, ouve pregações de pessoas que realmente sabem pregar. Amém. Como eu indico alguns, né? Paulo Júnior, Antônio Júnior, pastor Luciano Subirá, o melhor para mim de todos. Ele é o cara. Amém? Até que me prove ao contrário. Edifica muito as pregações dele, vem sempre no momento que eu estou vivendo aquilo. Amém? Então vou falar mais do Luciano Subirá, que para mim é o melhor pregador. Eu queria voltar aqui um pouquinho antes, onde fala aqui no 3, acerca do filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Então assim, Jesus, ele está falando de quem? De Jesus. Jesus era descendente de Davi, né? Aí tem aquela palavra que fala, ó, filho de Davi, né? Tenha compaixão de mim. Filho não. É filho mesmo? É tipo isso. Então assim, Davi era tataravô da descendência da parte de Maria, se eu não me engano, porque é do sangue, né? José não fazia parte. E Jesus era descendente de Davi por herança hereditária genética através do sangue de Maria. Então, Jesus, ele tinha todas as características de Maria, gente. Jesus não aparentava nem um pouquinho com José. Porque ele não era o pai biológico, era um pai adotivo de Jesus. Porque o pai de Jesus é Deus, né? Não que a gente precisa no caso, ele precisou passar por Maria. Vamos explicar, né? Para quem não entende essa transfusão, dessa conversão, por que Deus teve que mandar Jesus através de um corpo humano, de mulher, para falar que ele nasceu. Porque se Jesus, presta atenção, só vamos dar uma paradinha aqui, nós paramos no 12. Presta atenção, se Jesus tivesse vindo do céu, como um ET, né? O que daria na cabeça do povo? Deus, ele pensou já lá no futuro hoje, nós com esse negócio de OVNI. Ia pensar assim, Jesus era um extraterrestre. Aí todo mundo fala, Jesus era extraterrestre, não sei o quê. Ele não era humano e tal, porque ele não nasceu de um ser humano. Ia ter um bafafá danado. Deus poderia fazer isso? Poderia, mas Deus ele já pensou lá na frente, se Jesus não tivesse vindo com Maria, o que ia acontecer? Meu Deus,
Até eu fiquei emocionada agora com essa inspiração divina que me veio agora. Gente, imagina. Só imagina. O que o povo ia falar? O povo já fala, já inventa história de Jesus, sendo Jesus imaculado, puro, perfeito. Amém? Nascido de dentro do ventre de Maria, que foi concebida entre todas as mulheres para ser mãe de Jesus, foi escolhida entre todas as mulheres naquele tempo. Imagina que honra para Maria, ser mãe de Jesus, ser escolhida. Maria devia ter muita unção, devia ter muita fé, devia ter uma vida consagrada ao Senhor realmente, sabe? Não esteticamente, não aparentemente como um fariseu hipócrita, mas para si, dela, a intimidade dela com Deus, que é isso que importa. Não esteticamente, mas espiritualmente, o brilho de Jesus, o brilho do Espírito Santo já brilhava nela. O brilho de Jesus também, porque ela é mãe de Maria. Porque Jesus, antes de vir como Jesus, ele já era Deus. Amém? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, quando criou o céu e a terra, a Trindade já estava lá presente. A Trindade já estava lá presente. Jesus já estava presente no dia da criação do céu, da consumação do céu e da terra. Não somente Deus Pai, como muitas pessoas têm essa ideologia que somente Deus Pai estava lá no dia de Adão e Eva, da criação do Jardim do Éden, da criação do homem e da mulher. Não, Jesus estava presente. Jesus já era filho de Deus. Jesus não passou a ser filho de Deus a partir do momento que ele nasceu de Maria. Não, ele passou a ser Jesus como um renome que Deus deu para ele. Eu acredito que Jesus já era Jesus antes de vir, que o nome dele já era Jesus antes de vir, Yeshua HaMashiach, Emmanuel, Deus conosco. Já antes mesmo dele nascer, ele já era Jesus. Amém? Então, assim, nosso nome é dado por Deus. Eu acredito, depois eu vou contar o testemunho do meu nome para vocês, gente. Não para me vangloriar, não para me agradecer, mas agradecer o nome do Senhor. Emmanuel, Deus conosco. Vamos continuar aqui, porque esse meu tempo vai acabar. 12. E isto é para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como a minha. Porém, os irmãos, não quero que ignores as muitas vezes propus ir a vós, mas até agora tenho sido impedido, para que também ter entre vós algum fruto, como também entre as demais gentes. Ele está falando isso para todas as gerações, naquela que estava ouvindo e na geração de hoje, porque o Deus que estava usando ele, que é o meu Deus, o meu seu Deus, é um Deus onipotente, onisciente, onipresente, está aqui hoje, amanhã e sempre, é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje e o mesmo de amanhã. 14. Eu sou devedor, assim a grego como bárbaros, também sábios como ignorantes. Assim que quando a mim estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que tenhais a Roma, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê, primeiro aos judeus e também ao grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça do homem, que detém a verdade e a injustiça, porquanto que Deus se pode conhecer, nele estar manifesto, porque que Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, assim o teu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente veem pela escritura desta criação do mundo, para que fiquem inexcusáveis. Portanto, tende conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, e nem lhe deram graças, antes aos seus discursos se desvaneceram o seu coração insensatos e obscuros, publicando-se por sábios e tornando-se por loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagens de homens corruptíveis, de aves aquadrúpedes e répteis, pelo que também Deus os congregou à concupiscência de seus corações, as imundícias para envelhecer os seus corpos entre si, que mudaram a verdade de Deus com a mentira,
honraram e serviram criatura mais que o Criador, que é bendito e eterno. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar, que aqui já é uma parte mais delicadozinha. Vamos lá. Pelo que Deus os abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural ao contrário da natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidades uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E com ele não importaram de reconhecer a Deus. Assim Deus os entregou um sentimento perverso para que fizestes coisa com que não convém. Cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos seus pais e às suas mães, nécios, infames, nos contratos, sem afeição natural, incorruptíveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a injustiça de Deus, que são dignos de morte para que praticam tais coisas, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Amém. Glória a Deus. Esse foi o primeiro capítulo de Romanos, um capítulo bem delicado, gente, para falarmos aqui na geração que vivemos hoje. Já preguei essa palavra outras vezes aqui no canal, amém? Mas, como a pedido da irmã, eu vou continuar pregando, né, e fazendo o estudo de Romanos com a sabedoria e graça do Senhor, amém? Porque Deus nos dá a sabedoria para exortar e amor, né, que nós precisamos com amor. Então, essa palavra que eu acabei de ler, ela se constitui na idolatria de coisas deste mundo e nessa geração rebelde, né, que vemos por aí. E com a misericórdia que Deus nos ensinou, que Jesus fazia, né, de abraçar as prostitutas, abraçar aqueles que precisam, não achando que nós somos melhores, mas que Jesus é melhor do que nós vamos praticar isso no nosso meio, em nossas vidas, em nossas práticas, para que nós venhamos entender que nós também somos indignos do amor de Deus, mas Ele é soberanamente amoroso para nos amar assim mesmo, mesmo sendo nossos pecadores. E gostaria de dizer também que aquele que fala que não é pecador, ele está mentindo. Amém? Porque todos nós somos, todos nós nascemos do pecado. Amém? Que nós venhamos ver as pessoas que muitas vezes não conhecem Jesus e querem se libertar como uma forma de misericórdia, de amor, de compaixão, mas orando e pagando preço por essas pessoas, porque não é de muito falar, a palavra fala que não é de muitos conselhos, né? Mas assim de praticar. Então que você venha dar primeiramente o exemplo, que o exemplo que converte, o seu exemplo que transforma, é o amor que cura, a compaixão, aquilo que Jesus ensinou, perdoar 70 vezes 7 e abraçar aqueles que precisam, e não apontar os dedos. Tira a trave do seu